O IPCA 15, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a prévia da inflação oficial do país, registrou alta de 0,35% em setembro. As informações foram divulgadas na manhã desta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 3,74% e em 12 meses de 5%, ainda acima do teto estimado pelo governo, que está atualmente em 3,25% ao ano, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual, para cima ou para baixo. Em setembro, 6 dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE registraram alta. O grupo dos transportes teve a maior elevação, de 2,02%, puxado novamente pelo preço da gasolina, que subiu 5,18%. Por outro lado, o grupo de alimentação e bebidas caiu novamente, com um recuo de 0,77%, sendo a alimentação no domicílio o principal responsável pela desaceleração do grupo, com queda de 1,25%. Também na manhã de hoje foi divulgada a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central referente à última reunião do Copom, que cortou a taxa básica de juros, a Selic, para 12,75% ao ano na última semana. De acordo com o documento, os membros do grupo concordam de maneira unânime com a expectativa de novos cortes de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões. A ata também avalia que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária de contração necessária para acelerar a queda da inflação. No entanto, o Copom aponta que o cenário inspira cautela. Hora da nossa análise econômica. A inflação está em queda no Brasil e a preocupação do Banco Central, quando ele garante esses cortes, mas diz que está cauteloso, que o Congresso é que o governo não leve adiante o ajuste fiscal que precisa ser feito e que já foi prometido. Então, para entender um pouco melhor, vamos chamar o Daúde, porque o fato é que para eu fazer, Daúde, mais o corte de juros, requer que você também cumpra a sua parte. É isso que eu estou entendendo. E você tem que ter o mesmo desempenho também que eu, Não posso só eu prometer, eu executar e você não. Não é verdade? Só para a gente deixar mais claro aqui para a nossa audiência. Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a todos. Pois é, Priscila, essa é uma situação que o comunicado do Banco Central deixa claro. A inflação ela está convergindo para as metas e isso tudo nos leva a cortar mais a taxa de juros. Dá a entender que os próximos cortes, principalmente esse ano, poderá ser de 0,5 ponto, mas deixa uma interrogação e uma observação. Olha, se o governo não cumprir o que ele vem prometendo em relação ao déficit zero o ano que vem, evidentemente que isso pode causar uma visão do mercado negativa e aí eu vou ter que segurar ou até aumentar a taxa de juros. Então, portanto, o Banco Central ele está fazendo o papel dele e o governo, Priscila, não está fazendo o papel dele. Você ouviu alguma posição do governo? Eu vou cortar despesas, Pelo contrário, eu vou colocar mais funcionários na folha, ex-funcionários que não estavam na folha, vou colocar. O Haddad vem prometendo mudar a lógica dos precatórios, encarar como financeiro para poder sair do teto de gasto e pagar. Então, tudo isso leva o mercado a ter uma desconfiança muito grande da capacidade do governo em tentar resolver aquilo que ele prometeu. E é evidente que o Banco Central não vai ser leniente com esse posicionamento. Ele vai continuar, sim, atento e qualquer coisa ele muda essa orientação, Priscila. Agora, outros fatores, Daúde, como a perspectiva de juros altos por muito tempo nos Estados Unidos e uma possível até paralisação do governo norte-americano, devem impactar também a economia mundial, vendo agora como um todo, tá? Por que é importante para o produtor brasileiro estar de olho no que acontece por lá? Queria que você explicasse. Bom, Priscila, vamos lá. Tem essa questão dos Estados Unidos, que você colocou muito bem. Não há uma garantia de que as taxas de juros lá vão cair, E você sabe que o investidor, para ele ganhar 7%, 8% no
na aplicação do dinheiro, para ele é melhor ficar aí do que investir em ativos reais com oscilações. Por exemplo, o caso da soja, o caso do milho, né? Ele vai para aqueles ativos que têm ali uma possibilidade de ganhar mais. Por outro lado, nós temos a Europa na mesma situação, né? A inflação subindo, o governo, o Banco Central Europeu provavelmente disse que não vai mudar mais a taxa de juros, mas se a inflação continuar, tem lá problemas de energia, enfim, é uma situação que chama atenção. E, por último, aquilo que nos interessa bem mais, que é a China. A China, ela não vai continuar crescendo o que ela cresceu. Ela tem alguns problemas de descolamento, né, dos recursos das empresas que investiram muito, como o setor imobiliário. Agora tem bancos que também já não têm mais condições de manter toda essa situação. Isso tudo, Priscila, impacta na demanda, evidentemente, por commodities. A gente viu nos últimos anos, né, vamos dizer, na última década, 2 décadas, o Brasil correu atrás da demanda e com tecnologia, produziu mais, né, foi uma situação que o mundo, né, está elogiando o Brasil, inclusive a revista The Economist, uma revista inglesa, fala que o Brasil, Sinop, Nova Mutum, ali são regiões que cresceram muito, que trouxeram muita riqueza. Tudo isso aconteceu com o crescimento da China. Agora, se a China parar, né, e não tiver a mesma demanda que ela teve nesses últimos anos, como fica a oferta hoje? A gente já está vendo, né, um sentimento de que essa oferta que tem agora mesmo Estados Unidos, Brasil, Argentina, ela vai ser muito mais, ou um pouco mais, vamos ser mais moderado, do que a demanda. E isso tudo acaba impactando nos preços. Então, é aí que o produtor rural ele tem que tomar cuidado e tem que prestar muita atenção, porque o ciclo agrícola é grande, você planeja numa realidade, planta em outra realidade e vende em outra realidade. Então, você faz uma análise prospectiva desse cenário, analisa, discute, e aí você toma as suas decisões. É isso que o produtor rural tem que tomar cuidado, Priscila. Tá certo, Daúde. Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez. Uma boa tarde para você e até amanhã. Ô, Priscila, só uma pergunta. O podcast do clima é hoje, que horas? Olha, você quer saber? Olha só, muito bem. Podcast. Você está acompanhando? É um super podcast, né? O podcast Canal Rural Clima, ele tem um episódio novo todos os dias nas plataformas Deezer, Spotify, Amazon, Apple e Audacy, à 13h. Então, assim, tá rolando aqui o Mercado e Companhia e o pessoal já tá editando, porque eu e o Arthur Miller gravamos todas as manhãs e hoje o assunto está muito interessante. Vou dar só aqui um spoiler do título, que é Do Aquecimento Global à Era Glacial. Ficou interessado, Daúde? Nossa, isso é muito interessante, né, Priscila? E como é que eu entro nesse negócio aí? Você já fala, ó, plataformas Deezer, Spotify, Audacy, Apple, tá? E você vai lá, segue, tem um podcast novo. Eu te explico melhor depois, Daúde, se você não entendeu lá. Tem que seguir, escutar a gente todo dia. Obrigada. Obrigado, Priscila. Um abraço a você, um abraço a todos.